Esse vídeo que você está assistindo, ele tem originalmente mais de 1 hora. Para você ver que vida difícil é essa de ter que resumir tudo, porque a maioria das pessoas, quando vê um vídeo grande, simplesmente não entra no vídeo. Só que é muito importante você saber de uma questão. É fundamental a gente acompanhar as coisas que acontecem no Brasil. O Haddad, ele foi convidado por extremistas, por bolsonaristas, para ir até a Comissão de Agricultura. Lá, ele foi, assim, o tempo todo atacado, ele foi ofendido, as pessoas, né, os deputados bolsonaristas, o tempo todo agindo com agressividade, para tentar de todas as formas humilhar o ministro Haddad. E, logicamente, para gravar os seus vídeos de lacração na internet. Então, com relação a isso aí, também não tenho o que dizer. Só que tem um probleminha que é bem um detalhezinho. O Haddad, além de ser extremamente inteligente, ele é hoje, na minha opinião, o melhor quadro do PT. Se não for o melhor, vamos colocar então, por justiça a outros que são muito bons ali, ele está entre os 3 melhores quadros do partido hoje. O Haddad, na minha opinião, ele está muito acima da média da maioria daqueles que estão na política brasileira. Ele é diferenciado, sim. Uma pena, a gente perdeu na política, e ainda bem, ganhamos no STF o Dino. Mas somente o Dino é que até hoje foi capaz de chegar nesse covil de cobras venenosas, que são essas comissões bolsonaristas, e se dá muito bem lá dentro. O Dino tinha coisas ali que você ficava 2 dias rindo, né? Porque eles entravam no ridículo total por serem completamente despreparados, né? Mas felizmente o Dino hoje está lá no STF, está bem, e inclusive agora é o presidente da primeira turma, essa que julgou o Bolsonaro agora recentemente. Dino é o presidente agora, tá? Só para deixar para vocês essa informação que deve estar apavorando os bolsonaristas. O que aconteceu hoje? O deputado Evair Vieira de Mello, extremista, extrema-direita, bolsonarista radical, daqueles que são mal educados, que são arrogantes, uma prepotência enorme, daqueles que são realmente, dentro da política, é o lixo. Para mim é o lixo da política. Na minha opinião, é o que há de mais nojento, asqueroso na política. Esse é o comportamento político do Evair, tá? Não sei quem é do ponto de vista pessoal, se é casado, se não é, se é o que é, não sei. Estou falando do comportamento político, a minha opinião sobre a política dele. É um lixo. Lixo! Deixando bem claro. Aliás, eu vou trazer só 2 aqui para reduzir para você um pouco mais, para você entender o que acontece. O Evair tentou de todas as formas constranger o Haddad. Eu vou trazer um resumo daquilo que ele falou, porque normalmente as pessoas tendem a colocar somente as perguntas de lacração ou as respostas de interesse. Na internet, por exemplo, tem a resposta do Haddad, né? E nem sequer a gente sabe quem é que perguntou. Foi o Evair. Então eu vou trazer algumas perguntas do Evair e a resposta do Haddad para ele. Naturalmente, como eu não quero aqui emitir as opiniões, que eu não sou um especialista em economia, eu vou revisitar o tempo com aquilo que está registrado. E tem que voltar sempre no passado, lá a nossa PEC da transição. Aquela famigerada PEC da transição, que nós alertávamos naquele momento dos equívocos. Acabou-se fiscal, Haddad apresenta novas regras para a economia para substituir o teto de gastos. Demonstração clara que iria furar essa bolha. No arcabouço fiscal, faltou compromisso firme com o equilíbrio fiscal, que era o que o teto propunha. A flexibilidade excessiva, nós já alertávamos que ela ia gerar incertezas. E aí, já em setembro agora, o governo eleva o congelamento em 1,4 bi no ano, chegando a 12,1 bilhões. Ou seja, prometeu aquilo que não podia cumprir, criou uma falsa expectativa de mercado, está posto aí, e naturalmente agora é preciso dar sempre um passo atrás. Como que o governo fala que o desemprego é o menor da história, próximo a zero, vou dizer assim, abaixo de 2 dígitos?
se 25% da população brasileira não consta como desempregado e está em programa social. Os números dizem que tem mais de 50 milhões de brasileiros no Bolsa Família. Para estar no Bolsa Família não pode ter carteira assinada. São números que estão na imprensa. Se for diferente disso, que o senhor possa, inclusive, me desmentir disso. Os números que estão postos aí. 19 milhões de famílias com 50 milhões de pessoas. Deputado Evair, com todo o respeito, eu vou falar de dados oficiais. O senhor colhe dados de documentos extraoficiais que não têm amparo na realidade. Então eu preciso falar daquilo que é oficial. O que é oficial é calculado ou pelo Banco Central, ou pelo Tesouro Nacional, ou pelo IBGE. É algum órgão que tem independência suficiente para dizer, por exemplo, em quanto está a taxa de desemprego. Se no governo que o senhor apoiou a taxa de desemprego estava em 2 dígitos e agora está na mínima histórica, ou o senhor contesta o IBGE, ou o senhor aceita os fatos. Só teria a oportunidade de questionar o IBGE, que é um corpo técnico que calcula o desemprego desde sempre. Mas o senhor quer recusar um dado oficial, aquela coisa do negacionismo, que atrapalha muito. A terra é redonda, a terra é plana, aquela coisa que vocês fazem que acaba não resultando num debate franco. O senhor fala da PEC da transição. Deputado, a PEC da transição se deve ao fato de que vocês deram um calote. Vocês deram um calote nos governadores ao se apropriar do ICMS de combustíveis. Nós tivemos que pagar, em março do primeiro ano de governo, 27 bilhões de reais de indenização para os governadores, que vocês surrupiaram durante a eleição para baixar artificialmente o preço da gasolina durante o processo eleitoral, tentando levar o eleitorado a erro. Felizmente, o brasileiro está atento e recusou, o que também pode ser visto como uma espécie de golpe prévio, que é tentar enganar o eleitor durante o processo eleitoral. Vocês deram calote nos precatórios. Só de precatório não pago, que não tinha previsão orçamentária em 2023, nós estamos falando de 60 bilhões de reais. 45 mais 15 do ano anterior. Como é que o senhor quer que o Estado brasileiro honre o calote que vocês deram? Com que recurso que nós vamos arcar com esse pagamento? O senhor sabe quanto que nós vamos ter que pagar o ano que vem de um Fundeb que vocês contrataram sem fonte de financiamento? 40 bilhões de reais. E faremos isso com muito orgulho de ter conseguido repor o piso da educação e o piso da saúde. Vocês sabem quanto vocês tiraram da saúde? Pela regra fiscal que vocês acompanharam, 80 bilhões de reais. O orçamento da saúde esse ano é 80 bilhões de reais superior ao de 2022. Sabe por quê? Vocês deram um calote na saúde, deram um calote na educação, deram um calote nos precatórios, deram um calote nos governadores. Deputado, isso são dados oficiais. Ninguém está inventando uma emenda constitucional. A emenda constitucional do Fundeb está aí. Vocês desorganizaram todos os programas sociais. Nós estamos botando ordem nos cadastros que vocês desarrumaram no país. Completamente. O senhor acabou de afirmar que quem está no Bolsa Família está desempregado. O senhor nem conhece a lei do Bolsa Família desse governo. No nosso governo, quem está empregado não perde necessariamente o Bolsa Família. Mas o senhor não sabe nem um dado dessa. É lei aprovada no Congresso Nacional, é obrigação sua saber o que uma lei aprovada no Congresso Nacional diz. E o senhor desconhece uma lei aprovada e sancionada pelo presidente da República que mantém a família empregada no Bolsa Família a depender da condição social dessa família. É uma regra nova, estabelecida por esse governo. Mas isso está tão distante do seu universo conceitual, que o senhor é incapaz de conceber a ideia de uma pessoa que tem um salário baixo ter um complemento de renda básica para manter a sua família alimentada. Nós herdamos 33 milhões de pessoas passando fome, deputado. Nós estamos aqui numa comissão de agricultura. Vocês deviam ser os mais preocupados em alimentar a população. Vocês legaram 33 milhões de pessoas passando fome depois de recolocar vergonhosamente o país
de novo no mapa da fome. E o presidente Lula, de novo, tirou do mapa da fome. E aí o senhor vai ter que questionar a FAO, porque é um dado da FAO, que o senhor também provavelmente vai recusar. Então, o senhor fala em 300 bilhões fora de teto, do que o senhor está falando? Nós estamos cumprindo rigorosamente o arcabouço fiscal, bloqueando despesas acima de 2,5% em termos reais e contingenciando quando a receita não acompanha. O senhor fala em aumento de carga tributária, só está sendo chamado a contribuir quem não paga. Só, quem não paga. Quem paga não está pagando 1 centavo a mais. Agora, uma pessoa ganhar mais de 1 milhão por ano e pagar 2% de imposto de renda, o senhor acha isso justo? Uma pessoa aplicar num título privado e pagar menos imposto do que quem aplica em título público, sem que o dinheiro vá ao destinatário, o senhor acha isso justo? O senhor acha que nós deveríamos manter as BETs sem cobrança de imposto, como vocês fizeram por 4 anos? As BETs acabando com a vida das famílias e remetendo todo o dinheiro para fora do Brasil, sem pagar nenhum imposto que uma farmácia, uma padaria, uma loja de periferia paga? Vocês concederam às BETs o maior incentivo fiscal da história do Brasil, 4 anos sem pagar imposto. Ou seja, nós temos que tomar cuidado com as palavras para ser justo com a realidade. Senão nós não vamos chegar num entendimento, deputado, com todo o respeito ao senhor. O Haddad não tem igual, né? Não tem igual. E dando uma resposta para um bolsonarista, porque o Evair é um sujeito que fez a base do governo Bolsonaro. Então não tem essa história, né? O Bolsonaro foi uma tragédia para o Brasil. Então tem que dar uma resposta justamente para isso, né? E aí vem esses caras que sentem saudade do Guedes, e os únicos hoje que sentem saudade do Guedes são somente os bolsonaristas. Nem o setor econômico, nem ninguém nem sequer lembra do Guedes. E o Guedes foi lá, meteu a mão, fez o que fez, né? Uma série de questões complicadas e sumiu, porque o lance dele é esse, é grana. Voltou a ganhar dinheiro, quietinho na dele, sossegadinho, tá tudo certo. Fez aquelas previsões catastróficas que não se cumpriram, dizia que em 6 meses ia ser uma Venezuela, depois ia ser uma Argentina e não sei o quê. O Brasil é muito, mas muito melhor do que quando o Bolsonaro. Já se passaram aí quase 3 anos. Vamos deixar isso claro. No final, o Evair ainda tentou fazer uma outra pergunta, mesmo depois dessas respostas do Haddad, e recebeu uma resposta que viralizou o dia todo hoje. E para finalizar, o senhor vai ligar para o Lula para ele ficar nos Estados Unidos ou não? Olha, o Lula não está precisando de lição de diplomacia de ninguém. Porque se acontecer alguma coisa ontem que o senhor deveria até se envergonhar em relação ao presidente anterior, é a maneira como o presidente Lula é tratado no mundo inteiro. Por todos os chefes de Estado. Só tem hoje um presidente que fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Seja o presidente da China, da Rússia, da França, primeiros ministros, com quem ele quiser. Eu não vi o seu presidente cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa para falar I love you para o presidente dos Estados Unidos. O Lula não vai se dispor a esse tipo de humilhação, deputado. O Lula anda de cabeça erguida. Ele sabe da origem humilde que ele tem, ele não nega a origem humilde que ele tem, mas ele sabe se fazer respeitar, como ele está fazendo agora, fazendo o Brasil ser respeitado. Por isso que 500 mil pessoas foram para a rua no domingo, pedindo respeito à nossa soberania, à nossa democracia. Então, sinceramente, queria dar lição de diplomacia para o presidente Lula, vindo de alguém que passou a vergonha que foi 4 anos do governo anterior, nós precisamos ter um pouquinho mais de calma nessa hora. Muito obrigado. Será que o Evair vai dormir em paz hoje? Uma resposta à altura, né? Eu vou trazer para você também, sempre pedindo para você dar o like no vídeo. Dê o like, por favor. Dê o like no vídeo. Faz esse favor para mim. Dê o like. E, por favor, se inscreva no canal. Faça a sua inscrição no canal. Por favor.
A sua inscrição é muito importante para o nosso trabalho. Vou trazer aqui para você esse outro político nojento, que para mim é uma política que ele faz, é a política típica dos canalhas, é a política típica daqueles criminosos vagabundos, é vagabundo, né? É a política dos nojentos. E aí você vai ver que esse sujeito, antes, eu vou até trazer essa imagem aqui para você, antes das câmeras estarem nele, ele não coloca esse óculos brega, cafona que ele usa, né? Então, no momento, ele é uma pessoa normal antes das câmeras. E aí agora, você vai ver quando as câmeras estão nele. Aí ele coloca esse óculos cafona, porque é a mesma coisa, né? Tem esse outro Zé Trovão que fica usando esse chapelão dele aí, esse sombreiro. E aí esse outro tem que ficar com esse óculos, né? Para marcar a imagem dele e tudo mais, né? Se você tem que se sobressair pela sua aparência, é porque você não tem mais nada a oferecer. O que você tem para oferecer para o Brasil é uma imagem cafona de um imbecil usando óculos. Seu Caveira. Olha o nome do cara, velho. Olha o nome. Deputado Caveira. O cara que nem consegue falar. E, aliás, às vezes era melhor ficar quieto, porque quando fala, abre a boca e é só cocô que sai, né? Num dado momento, ele começou a falar, e ele começou a xingar e a falar pro outro deputado calar a boca. Sabe? Isso dentro de uma comissão. Sabe? Aí você vê o quanto é rasteiro, é rastejante. Ele cria esse clima para levar raiva, para levar uma postura de ódio, porque é só isso. Então eu vou trazer o momento que ele quebra o pau ali e começa a falar pro outro deputado calar a boca várias vezes. Uma vez que Bolsonaro ainda estava presidente, ele disse: o povo sentirá a falta do nosso governo. E iniciou-se o descondenado Lula nomeando 37 ministros, vez de 23, que era a política feita pelo presidente Bolsonaro. E agora aumentou mais um, são 38 ministros no governo do descondenado Lula. Não é à toa que o apelido do senhor no Brasil é Fernando Tachad. Já são 24 ou mais impostos criados ou aumentados no Brasil. Né, o senhor pode calar a boca que eu estou falando? Eu respeitei a sua fala. O senhor cala a boca, por favor. Cala a boca também. O senhor cala a boca. Me respeita. Por favor. Para meu tempo lá, presidente. Para meu tempo. É o Tachad, sim, todo mundo tá falando. Cala sua boca, deputado. Quando o senhor for falar, eu vou ficar calado. Me respeita. Vamos manter Só a calma. pode ser do PT. Presidente, só pode ser do PT. deputado, Quando não tá roubando, tá mentindo. É só pra perder o raciocínio. O deputado do PT não pode ouvir nada. Quando não tá mentindo, tá roubando. Porra! Porra, deputado! Cala a boca! Quando for a sua vez, você fala o que você quiser. Me respeita! Me respeita! Me respeita, deputado Marcon! Marcon do mal, me respeita! Marcon, por favor! Me respeita, deixa eu falar! É democracia ou não? Vocês entram em... Pô, é democracia ou não é? Cala sua boca, rapaz! Deixa eu falar! Deputado Caveira, me respeita! Vamos continuar. Por Volta favor. meu tempo, presidente. Vocês querem baixar Volta meu nível tempo. aqui, então vamos... Deputado não respeita ninguém, só acostumado a falar Caveira, o que só quer. por Cala favor, a boca, porra. Por favor. Cala a boca, porra. Por favor. Vamos manter a calma Tá difícil aqui, de ter um raciocínio? Então Continua vamos lá, a falar. voltando no ministro Tachad. Eu ainda nem desmascarei ele das mentiras que falou, vocês já estão apelando? Porra. Esse é o comportamento desse tal deputado Caveira, que ele se diz delegado. Eu não sei se é delegado mesmo, porque é estranho que um sujeito desse tenha condições para ser delegado, né? Eu conheço tantos delegados, gente que é profundamente inteligente, que é educado, que sabe se portar, que sabe realmente conversar, que entende que como delegado está servindo ao povo, assim como o deputado. O deputado está servindo ao Brasil, e é isso daí que faz esse tal Caveira, brochinho, né, de arma aqui, né, dando showzinho, mal educado,
com esse óculos cafona. E aí, o que acontece? Aliás, PL do Pará. Pará. Deixando claro aqui, pessoal do Pará, que olha aí, ó. Aí, ó. Olha as coisas que vocês elegem aí. Tem que prestar atenção. E eu tô falando isso porque Minas Gerais a gente elegeu meu estado, né? Eu não elegi, logicamente que não, né? Mas o meu estado elegeu gente de Minas Gerais que só por Deus, né? A começar por esse Nicolas Ferreira. E o Pará elegendo esse tal delegado Caveira aí, que teve por muito pouco, não perdeu os votos, né? Se realmente, quando realmente acontecer da Zambelli rodar, quem sabe esse aí roda junto. Ah, porque é um sujeito que teve uma votação não tão expressiva assim. E aí ele tenta lacrar com o Haddad. Olha com quem ele vai tentar lacrar. E aí eu trago para você esse momento aqui das perguntas ofensivas ao Haddad, falando a respeito do Lula de forma pejorativa, e a resposta do Haddad. Que saudade de Paulo Guedes. Esse sim não colou em prova nenhuma. Esse chegou no ministério, não por puxar saco ou carregar pasta de ninguém, ou fazer parte de um plano diabólico para destruir o país. Chegou por competência, por ser técnico. É diferente, olha aqui, ó. ICMS retirado da base de cálculo de crédito do PIS e COFINS. Taxação, seu apelido, de apostas esportivas eletrônicas, as bets. Criação de imposto sobre importações e comércio. Elevação do IPI para as armas de fogo. O cidadão não pode se defender. Aumento de imposto de importação de painéis solares. Querem destruir o Brasil. Olha, são N. Se eu for falar todo, vai acabar o meu tempo. A maior vagabundagem que foi feita nesse país, que esse taxa de maneira cruel, é não corrigir a tabela do imposto de renda. Quando você não corrige a tabela do imposto de renda, você põe milhões de brasileiros para dentro do imposto de renda. Bolsonaro ficou 4 anos sem corrigir a tabela do imposto de renda e sem dar R$1 acima da inflação para o salário mínimo. Essa é a maior taxação que se pode fazer. Agora, taxar bet, super rico e banco, para isentar quem o Bolsonaro cobrou, isso só pode usar o apelido à vontade. Nós vamos começar a taxar bet, a taxar banco, a taxar bilionário que não paga imposto, porque é assim que se busca a justiça tributária. Por seu conhecimento, nós estamos num dos países mais desiguais do mundo. E vocês colocaram 33 milhões de pessoas passando fome nesse país. Passando fome, deputado. Você está aqui numa comissão de agricultura e não tem vergonha de participar de um governo que fez 33 milhões de pessoas, 15% da população, passar fome. Só quer manter isenção de bet que está destruindo as famílias. Mais quantos anos o senhor quer fazer isso? Manter isenta as bets. Não paga imposto. O padeiro paga, mas a bet não paga. Porque só deve achar que está prestando um grande serviço ao país, estimulando o jogo eletrônico. Inclusive, não poupando as crianças. Não havia proibição de criança apostar em bet. O senhor é a favor de criança apostar em jogo eletrônico? E por que o senhor concordou com essa decisão do Guedes? Por que o senhor concordou com essa decisão do Guedes de não taxar bet e deixar a criança apostar com o dinheiro dos pais? Esse é o senhor. Isso é o senhor. Ou seja, vocês aprovam uma lei por unanimidade com a participação do seu partido. Mas o senhor preferiu se esconder, não se manifestar em plenário, não usar a palavra e deixar o seu líder aprovar, sem que ninguém percebesse, o tal do imposto, e quer colocar no colo do presidente Lula, a quem o senhor desrespeita de maneira frontal. De maneira frontal. Ser absolvido numa instância não é ser descondenado, é o direito a recurso. Qualquer pessoa tem. Inclusive, o Bolsonaro tem também direito a recurso. O senhor não está querendo descondenar o Bolsonaro por ter ameaçado a democracia do país? É um direito seu. O senhor está aqui lutando para descondená-lo. Ele sim
A anistia é uma descondenação, um recurso apreciado por uma instância superior, inclusive uma instância externa. O Comitê de Direitos Humanos da ONU reconheceu o tratamento completamente desleal que o presidente recebeu. Esse tipo de postura, de xingamento, isso não constrói um país. Definitivamente, isso não constrói um país. O seu comportamento em relação aos seus pares realmente precisa ser reavaliado. Se o senhor quiser ter um ambiente de diálogo como nós estamos mantendo. Eu estou aqui conversando com o deputado Alceu. Quantas vezes o senhor foi no meu gabinete conversar? O fato de eu ter passado numa prova de economia estudando só 2 meses é crédito meu, deputado, não é débito. Eu fiz direito e passei numa prova de economia estudando só 2 meses. Paciência, né? Paciência. Nem todo. Garanto que o senhor não tem nenhum amigo com essa capacidade intelectual. Mas o senhor quer me ofender aqui? O senhor quer me ofender aqui, o senhor não vai me ofender. Em 2 mesezinhos eu passei no exame de mestrado, que muita gente leva 4 para... tá certo, tá certo. Essa é uma brincadeira que eu fiz com os meus amigos, o senhor sabe muito bem. Agora, esse tipo de desrespeito não colabora. Não colabora. Haddad, genial, né? Aliás, ele fala uma coisa que eu achei espetacular, né? Porque esse pessoal querendo descondenar o Bolsonaro, chamando o Lula de descondenado, né? E eles querendo loucamente descondenar o Bolsonaro, né? Esse pessoal que a gente lembra disso, né? Mataram as carpas para pegar moeda. A gente não esquece disso não, viu, dona Michele Bolsonaro? Para pegar as moedas lá, mataram as carpas, presente do imperador do Japão para o Brasil. E aí, sabe, eles são rastejantes. Esse pessoal bolsonarista é rastejante. Mas está aí a resposta do Haddad, um resumo muito resumido do que aconteceu. A comissão, né, durou, vou falar para você o tempo exato aqui, porque eu estou com ela aqui, mas mais de 4 horas. Mais de 4 horas na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Então tá aí para você um resumo do que aconteceu. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like no vídeo. Realmente vídeos como esse, a gente tem que acompanhar 4 horas para produzir um vídeo desse, tá? Então, além da edição, da gravação e tudo mais, é só a comissão que durou esse tempo. Então dê essa força pra gente. Não se esqueça desse like, se inscreva no canal, seja um inscrito do canal. Todos os dias a gente está aqui para trazer informação para você e é o que a gente pede. Se inscreva no canal. Aproveite também essa oportunidade, você pode ganhar uma renda extra, você pode ter acesso a uma renda extra trabalhando apenas com o seu celular. Você só precisa do seu celular, só isso, só o seu celular. E aí você vai trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser. E aí você já pode ter um dinheirinho todo mês. Ninguém nunca vai falar para você, pelo menos aqui no canal, que você vai ser milionário, que você vai ser o novo Elon Musk. É uma renda extra. Você vai precisar trabalhar. Vai precisar trabalhar. E trabalhando você tem esse dinheirinho. Mas aí você trabalha com tranquilidade no dia que você quiser, no momento que você quiser. É muito legal. Primeiro comentário fixado, eu mesmo vou explicar tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente desenvolve trabalhos exclusivos para membros e apoiadores do canal. Então, se você puder nos ajudar, seja um membro, seja um apoiador aqui do nosso canal. A gente pede essa ajuda aqui para você, porque é importante para a gente desenvolver trabalhos especiais, tá bom? E aqui está o nosso endereço de Pix. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder. Se você não puder, não tem problema. Vai quando você puder. E é lógico que você não é obrigado. É só se você quiser, tá bom? Mas dê essa força pra gente, porque a gente quer continuar trabalhando para você. Eu quero continuar trabalhando todos os dias aqui para você. Ajude o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó, porque é o próprio YouTube que indica para você.